As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Ora viva, muito boa tarde, bem-vindos ao quinto episódio das Mulheres de Eleanor. Quem não está a ver-nos ao vivo, quem nos está a escutar nas plataformas habituais, não sabe que neste momento temos uma terrina entre nós, entre mim e a Raquel. Quem teve a oportunidade de ver a nossa promo deste episódio sabe que a terrina batiza este episódio, esteve para chamar-se Mulheres à Espreita. O conteúdo vai andar à volta disso, mas a terrina é que é fundamental. Bem-vindos a 2024, acho que ainda se pode dizer. Penso que sim. Eu estou de luto pelas minhas resoluções de ano novo, já faleceram, mas para compensar mantemos esta bonita tradição de nos encontrarmos uma vez por mês no auditório da FLAD com o nosso público para falarmos de mulheres extraordinárias. E vamos mesmo falar de mulheres à espreita. Eu até tenho medo de olhar para dentro da terrina. Também eu. Não foms nós que a trouxemos para aqui. Não, estamos completamente inocentes desta matéria. E mulheres à espreita, até de uma forma literal. O advérbio de modo, literalmente, é muito maltratado no espaço público. Não sei se têm reparado, quando as pessoas dizem isto é literalmente assim, nunca é. Porque se fosse literal era outra coisa. Mas neste caso são mesmo mulheres que estiveram à espreita a correr grandes perigos. Raquel, isto é praticamente verídico. Entramos já a matar com o alto intelecto. Certo, disso. certo. Bem. Certo. E no fundo, para dar um mote para o episódio, Raquel, quem é que são estas mulheres à espreita? Muito bem. Enfim, bom ano a todos. Eu já, como sou mais, digamos, talvez menos otimista, a esquerda é geralmente mais otimista nestas coisas, eu nem sequer fiz resoluções de ano novo, como é evidente. Portanto, as minhas nem sequer feneceram porque não tiveram a hipótese nenhuma de estar sequer minimamente vivas. Em termos de hoje do nosso episódio, nós quisemos trazer esta ideia de cargos, posições, funções, espaços que são difíceis e aos quais nós não estamos nada acostumados, ou pelo menos não estivemos ao longo da história com mulheres em lugares de destaque. E talvez um dos domínios mais excepcionais é de facto ou as Forças Armadas ou os serviços de intelligence, que é sempre uma maneira extremamente elegante de dizer espionagem. E aqui vamos fazer aqui uma espécie de só mini, porque ele pode ter estado a celebrar o 2024, mas continua o ditador do tempo. Não sou eu, é aquela raquete. É a raquete. E, portanto, vamos só falar muito brevemente, quando olhamos para a Antiguidade, isto de ser espião, espionagem, contra-espionagem, palavras que eu adoro como argúcia, estratagemas, subversão, que sou eu em pessoa, que bom, e imaginação, que é super importante para quem quer ser bom nesta coisa da espionagem. De facto, o século XX é o século da grande diferença. É a partir do século XX que nós começamos a ter serviços internos e externos minimamente organizados. Mas temos que recuar muito no tempo e encontramos imensos exemplos. Eu gostava aqui de destacar dois. Porque de facto já lá vão aí 2 episódios em que eu não falo em alguns dos gregos que nós todos gostamos de forma muito enfática, como é evidente. É um escândalo, é praticamente um escândalo. Não é praticamente um escândalo. Tu também tiveste aquela do advérbio não sei o quê, eu também agora posso falar assim. E portanto queria falar-vos de uma rainha espartana, Gorgo, mulher do rei Leónidas. Leónidas ficou imortalizado na história à conta da defesa espartana. Agora vou passar o episódio todo a dizer literalmente porque tu falaste no assunto. Claro. A defender Termópilas e ela é uma mulher, rainha espartana, uma pessoa muito inteligente. Ela tem vários momentos interessantes na história. Aqui é Heródoto que nos traz. Aliás, em matéria feminina, se vocês pensarem bem, como sabem, eu gosto muito de Tucídides, uma coisinha ligeira, não é? Mas, de facto, em matéria de mulheres, de relevo, de histórias, de protagonistas, Heródoto traz-nos figuras absolutamente inesquecíveis. E aqui no seu livro 7, ele fala-nos como, quando os persas começam a pensar que se vão vingar de Maratona e um conjunto de pequenas desfeitas que estes helénicos fizeram, entretanto, o que é que decidem começar a pensar na grande invasão.
e há um espartano que anda pelas bandas e decide, eu estou a ser elegante porque, enfim, não quero estar aqui já a pô-lo para baixo, e coisa que nunca aconteceu nestes episódios. Não, eu aliás sou muito moderada nestas sempre. Minhas convicções, não é? Não vais dizer que não. Não, sempre com grande lisura, até alguma timidez. Até isso, equilibrada, não é? Muito equilibrada também. E ele decide avisar, só que faz o aviso para Esparta, preocupado com Esparta, porque Pérsia era de facto a super potência da época, mas faz aquilo de uma maneira, claro, subversiva, clandestina, encapotada. Então envia umas tábuas de madeira, escreve lá a mensagem e depois põe cera por cima das tábuas. De cut a very long story short, as tábuas chegam a Esparta e, usando agora um conceito muito conhecido em ciência política, os espartanos olharam para aquilo como um boi olha para um palácio. Ou seja, o que é isto? Bom, ela é a única que percebe que, tirando a cera, a mensagem está por baixo e, com isso, ela consegue ajudar a que os espartanos enfim, lancem o alarme e a coisa começa a organizar-se. Este é um exemplo entre 1000, mas, de facto, a rainha Gorgo é uma figura importante nesta história. Da mesma forma que, quando olhamos para a antiguidade, olhem, eu podia dar aqui 1000 exemplos, mas de facto, se eu pensar bem, em termos de antiguidade, detalhe, imaginação, no que toca especificamente a espiões, ouçam, ninguém bate Sun Tzu. Sun Tzu, quarto século antes de Cristo, aquele da arte da guerra, não é? O da arte da guerra. Todos aqueles chavões que se transformaram em coisas de autoajuda. Pobre homem, se fosse vivo hoje já estava em stress, porque há Sun Tzu para todas as ocasiões, momentos da vida e mais qualquer coisa. Até há, e não me perguntem como é que eu sei, porque isto pode correr mal, até há um Sun Tzu para treinadores de futebol. Adorava ouvir o Jorge Jesus a dizer Sun Tzu. Não foi Jorge Jesus, também não vou dizer mais, e se tu me perguntares mais, como estamos num lugar com influência dos Estados Unidos muito forte, eu vou invocar o 5º aditamento à Constituição dos Estados Unidos, que impede que a pessoa se pronuncie quando se pode incriminar a si própria. Portanto, fica já resolvido. Sun Tzu, olhem, é um livro que é escrito de uma forma ambígua, talvez por isso também tenha sobrevivido ao tempo, e tem aquelas frases de uma linha, quer dizer, o nosso Tucídides é parágrafos, todos eles descrições, nós estamos a viver aquilo, a batalha, o calor, o suor, aquele peso todo daquelas armas e tudo, e ele não, aquela que eu mais gosto de todos é esta, aquele que sabe quando combater e quando não combater será vitorioso. Eu adoro Sun Tzu, não me interpretem mal, mas às vezes é um bocadinho irritante. Mas, de facto, o último capítulo do seu livro, este é para mim a melhor tradução, ou a melhor edição que eu conheço do Sun Tzu, por algum acaso está só de encarnadinho, coincidência. Coincide com o regime atual, portanto também está bem. E o último capítulo, que é o 13º, é só sobre espiões. E aqui nós percebemos como, de facto, Sun Tzu percebeu bem esta lógica da recolha de Índia. Ele chama aos espiões o tesouro do soberano. E depois identifica 5 tipos. Os que são nacionais, portanto, os que estão, os cidadãos do território inimigo, o que nós diríamos em inglês os insiders, que são esses, mas já com categoria mais séria, oficiais e tal. Depois os espiões duplos, portanto, espiões do inimigo que estão a jogar para o nosso campeonato. Depois, aqueles que lançam contra-informação, portanto, lançam, como diríamos hoje, narrativas alternativas. E depois os últimos são aqueles que vão em missões exploratórias e regressam vivos e com a informação que se deseja. Portanto, de facto, em termos históricos, esta coisa dos espiões, da espionagem, é muito antiga e universal. Certamente no Polo Norte também existirá, nós é que não sabemos. O povo inuit espia-se exatamente, em matéria de iglus e coisas mais. Quem é que tem a foca escondida? Exatamente. Essas coisas, essas dinâmicas de poder. Exatamente. E depois temos, olhem, 3 exemplos mais concretos, toda a gente conhece, toda a gente está a ver, até porque, de facto, os filmes sobre isto são muito interessantes. Isabel I, a famosa rainha pirata, como foi assim apelidada pelo inimigo, em bom rigor,
uns textos espanhóis na versão Habsburgo, e o seu chefe, ele no fundo era um chefe de muita coisa, incluindo de uma rede absolutamente extraordinária de espionagem, Francis Walsingham, que todos nós, enfim, conseguimos imaginar, porque de facto Isabel I estava muito aflita em termos externos e internos, e portanto esta rede de espiões foi muito útil. Em termos muito práticos, talvez os dois, a construção dos serviços secretos, internos e externos, que eu mais admiro no sentido de serem, de facto, duas quase obras de arte, em termos de funcionamento, de saberem 3.000 línguas, estarem super atentos e por aí fora, seja Veneza e o Império Bizantino, que só por si já dá para eu começar já aqui em stress maravilhoso e tal, mas vou-me controlar, não vou dizer nada. Vou só recomendar um livro que é da Ioana Iordanu, que se chama mesmo Os Serviços Secretos de Veneza, Organizar Intelligence no Renascimento. Só o título é lindo. E depois o Edward Luttwak, que tem um livro muito extraordinário sobre a grande estratégia do Império Bizantino, e são os dois excelentes exemplos de como saber línguas, no fundo, olhem, humanidades, estão sempre a dizer mal das humanidades, saber línguas, ter estas soft skills, para dizer em inglês, são de facto muito importantes em tudo isto. Saber interpretar papéis e por aí fora, não é? Serem atores naturais e atrizes. Uma palavra que tu gostas muito, serem argutos. Argutos. Ser arguto é mesmo muito importante. Mas tivemos depois, vamos dar aqui um grande salto no tempo, como se fôssemos Michael J. Fox no seu carro. Ih, que espetáculo. Agora denunciei a nossa idade, mas exato. Enfim. Mas também, ninguém tinha percebido isso, com esta juventude. Ainda, com o nosso arco juvenil. Vamos dar um grande salto no tempo até ao século XX, que é realmente o século em que estas coisas se tornam mais sérias. Muito sérias. Muito sérias. Olhem, eu nesta matéria aconselho vivamente os livros desta historiadora Helen Fry. Este é Women in Intelligence, é uma história sobre mulheres nestas áreas da subversão, da espionagem, contra-espionagem, por aí fora, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E ela e outros autores identificam um conjunto de obstáculos, ou seja, de preconceitos, ideias feitas sobre as mulheres que, de facto, em muito inquinaram todo este processo. Em primeiro lugar, o preconceito óbvio, não é? Ou seja, aquele preconceito de que as mulheres, em bom rigor, por um conjunto de características, até mesmo mais para o psicológico ou do intelecto, aqui como o meu camarada muito gosta de citar, acabavam por não ser, de facto, grandes, como é que eu ia dizer isto? Não tinham grandes capacidades. E então, em 1915, portanto, isto já está em movimento, e eles, por acaso, os britânicos estão no meio de uma guerra, a que nós chamamos depois a Primeira Guerra Mundial, e ele, este David Henderson, não é familiar do grande jogador do Liverpool, não se preocupem, então, diretor da Intelligence Militar, porque é aqui que tudo começa, ele diz assim: Women are frequently very successful at eliciting information. They require no disguise. If attractive, they are likely to be welcome everywhere and may be able to seduce from their loyalty men whose assistance or indiscretion may be of use. Isto até aqui nós não gostamos de uma outra parte, mas pronto, agora vem a facada. On the other hand, they are variable, easily offended, seldom sufficiently reticent and apt to be reckless. Isto é a visão em 1915. Em termos de ideias feitas, olhem, há sobretudo três. Esta, que é sobretudo quase que uma incapacidade física, psicológica para o trabalho. Instáveis, não é? Somos muito voláteis, também é outra palavra que eu gosto muito. Explodimos com muita facilidade e coisas assim. Em segundo lugar, a imagem que aqui é muito logo avançada, a femme fatale, e aqui, desculpem lá, não me falem na Mata Hari, que não dá para aguentar. Não dá para aguentar, porque ou seja,
é aquela imagem da mulher sedutora e com todos tudo o que nós possamos imaginar, e é essa a única capacidade que as mulheres têm para ser bons funcionários dos serviços secretos. Portanto, essa é a segunda. E aqui, olhem, tudo começa de certa forma a mudar com esta Edith Cavell, que foi uma enfermeira da Primeira Guerra Mundial, é a mesma enfermeira de formação e de prática, que no início da guerra faz todo um percurso nesta área específica e que vai montando uma rede de apoio, de fuga, de muitos dos soldados, muitos dos combatentes, e que vai acabar por ser executada em 1915, traída, como é geralmente a panagem nestas coisas, e sem nunca ter revelado absolutamente nada. Hoje nós sabemos de forma muito clara que ela não só, entre aspas, ajudou, mas ela própria montou redes de intelligence e de espionagem. E esse é um facto muito interessante. Ou outras organizações, talvez outras redes mais organizadas, mais conhecida de todas, La Dame Blanche, na Primeira Guerra Mundial, que fez todos estes territórios ocupados pela Alemanha, eram cerca de 2.000 pessoas, das quais 1/3 eram mulheres. Portanto, a conversa da femme fatale, tenham paciência. A terceira é a conversa do sexo fraco. É a conversa da pouca resistência física, é a conversa de que, perante a tortura, as mulheres cedem de forma muito mais fácil que os homens, e isso não é de todo verdade, como aliás vamos ver aqui no nosso episódio. Um conjunto de aspectos que todos os autores destacam. Porque é que as mulheres, à partida, até podem ser, sem pensarmos nas características específicas, boas nesta área da espionagem? Primeiro, davam menos nas vistas que os homens quando se está em guerra, porque se nós olhamos, invadimos um país, ocupamos um país, sei lá, por exemplo, a Alemanha, na França, ou coisa assim, de repente, coisa que nunca aconteceu. Sim, uma coisa que me vem à cabeça. E vocês olham para a população que é do país ocupado e veem muitos homens em idade ativa. É logo 2 mais 2 igual a 4. Isto é muito estranho. Não podem ser todos surdos ou ter algum problema que não os permite ir para a guerra. Segundo lugar, pôr o preconceito a seu favor. Quem é que diria que estas pobres pessoas eram pessoas com inteligência e argúcia? Portanto, virar o tabuleiro de forma muito clara. E no caso da Segunda Guerra Mundial, se fossem, por exemplo, muitas pessoas que fizeram muitas destas tarefas muito difíceis eram judeus, mas aqui tínhamos um problema no caso dos homens, porque a religião obriga à circuncisão e, portanto, eram facilmente apanhados, quando apanhados eram mais facilmente detectados, e no caso das mulheres isto não acontecia. E depois também, agora é mesmo verdade, no caso da Primeira Guerra Mundial, uma das formas mais extraordinárias de enviar mensagens era uma rede columbófila, ou seja, pombos. E os pombos, as mulheres tinham imenso jeito a gerir a rede dos pombos. Isto foi fundamental para que muitas das mensagens importantes a serem enviadas, e nós estamos-nos a rir, mas hoje em dia, com o hacking que há em todo lado, qualquer dia garanto-vos que vamos regressar ao pombo, à escritinha à mão e tudo mais, porque tudo pode ser objeto de hacking em termos informáticos ou em termos das cibercenas. E depois, alguns casos também muito interessantes, por exemplo, na sequência dos bombardeamentos nazis a Londres, foram 57 dias consecutivos daquela primeira leva, o MI5, portanto os serviços secretos internos, tiveram que passar para uma prisão, cujo nome é maravilhoso, Wormwood Scrubs. Quer dizer, se eu tivesse que pensar no nome de uma prisão, Wormwood já estava arrumada, Scrubs do pior. E a prisão, como qualquer prisão, tinha aquelas escadas tipo metálicas, em que os degraus não estão tapados, portanto os degraus estão. E as senhoras de saias. E então, a partir daqui, por causa deste acaso, muitas mulheres ficaram contentíssimas, elas puderam passar a usar o uniforme de calças. Espetacular. Segunda Guerra Mundial. Portanto, em termos práticos, há aqui um conjunto de características e outro que é muito procurado em tudo isto.
conhecimento de línguas estrangeiras, o que muitas vezes significou que estes primeiros contingentes eram geralmente, e agora reparem no meu sotaque, upper class. Ou seja, pessoas que tinham frequentado a universidade e que sabiam línguas estrangeiras. E, portanto, este começou por ser, de facto, o início de tudo isto. E eu aqui destacaria 3 figuras, antes de passar aqui a bola a uma das primeiras grandes que nós vamos aqui falar, que é, há muitas mulheres ao longo desta história que são muito interessantes. Desde logo, olhem, esta Millicent Baggett, maior especialista que existia sobre comunismo soviético, Daphne Park, apelidada de Rainha dos Espiões, que chegou em 75 a um lugar de chefia pioneiro onde nenhuma mulher tinha chegado. Ela controlava só e apenas o hemisfério ocidental, tanto coisa pouca, a quem muitas vezes, estão a imaginar agora já a piadola fácil, a uma figura que o Pedro e eu odiamos, e que lhe perguntava, então qual é que é a sua bebida preferida? Está-se mesmo a ver, não é? A conversa de um martini e do outro. E ela dizia, Earl Grey tea, stirred, not shaken. Ou, para finalizar, a grande pioneira, a primeira mulher a chefiar o MI5, que foi em 92, Stella Remington. Um dos aspectos também muito curiosos que tem ajudado a que as histórias destas mulheres, sobretudo as que fazem a espionagem no exterior, não seja conhecida, é que, de facto, os serviços secretos externos são muito mais avessos a, como é que se diz, desclassificar os documentos, por razões, quiçá, de soberania de outros países um bocado óbvias. E, portanto, nesse aspecto temos muito pouca informação sobre isso. Terminava só com um dos aspectos que eu acho mais extraordinário de todas estas pessoas, homens, mulheres, que fizeram este esforço titânico, seja na Primeira, mas sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que foram obrigados por lei a jurar sigilo, e a forma como cumpriram isto ao longo da sua vida e muitas vezes, no dia-a-dia, nem sequer podendo contar à família e aos amigos, coisa que em Portugal seria absolutamente impossível. Porque nós chegávamos a casa e diríamos, não contes a ninguém, mas hoje estou de rastos. E para vos dar aqui um bocadinho só um exemplo, às tantas a Helen Fry conta uma história maravilhosa que é da Sarah Churchill. Já estamos todos a imaginar de quem é que ela é filha, não é? E a Sarah Churchill, em bom rigor, trabalhava numa parte que foi muito desenvolvida nesta época, que é reconhecimento aéreo. Ou seja, através dos aviões, através das fotografias, iniciou-se uma parte da guerra que foi fundamental, e não estou a dizer isto, porque está aqui o general Vieira Borges lá ao fundo, que domina toda esta parte aérea da nossa conversa. Sarah Churchill, que estava neste departamento, às tantas, lá pediu, se faz favor, as 48 horas, ou seja, o fim de semana, os 2 dias, que estas pessoas tinham direito por ano, em tempo de guerra. E ela pede e foi visitar o pai, claro, a Chequers, ou seja, aquela que é a residência de campo do primeiro-ministro britânico, Churchill à época. E agora vamos todos imaginar. Está tudo à lareira, 1h, e o Winston anda de um lado para o outro, ali a treinar, a falar, e de repente diz assim com ar, ele não era nada teatral, não é? E diz assim, at this very minute, under cover of darkness, 643 ships that are carrying our troops on the great enterprise are approaching the shores of Africa. E ela espera que do outro lado uma resposta, ela não diz nada e de repente diz assim, 644. E ele diz, what? E ela diz, I've been working on this operation for months. Why didn't you tell me? Ela diz, I was told not to mention it to anyone. Eu acho que é um exemplo divertido de como de facto o sigilo é aqui uma peça importante. Vamos falar agora de episódios um pouco menos divertidos, mas de grande bravura também. Vou fazer o meu momento prec neste episódio. E eu sei eu sei que isto é uma expressão que pode impressionar um pouco esta audiência, mas é processo de raquelização em curso. E vou sugerir um livro estrangeiro chamado D-Day Girls, escrito pela jornalista Sarah Rose, uma edição da Crown, e que não está traduzida para português, com muita pena.
E este livro o que é que conta? Conta as histórias de 9 mulheres que foram apelidadas mais tarde de D-Day Girls, que de alguma maneira trabalharam para que acontecesse o desembarque da Normandia. Portanto, foram 39 ao todo, ao serviço de espionagem britânica, que estiveram clandestinas em França com destinos variados, entre o melhor e o pior, e que basicamente foram fazer parte de uma coisa chamada Special Operations Executive, SOE, cuja sede era, isto parece inventado, mas é verídico, em Baker Street. Não sei se vos diz alguma coisa, esta rua particular de Londres era onde estava sediado este serviço. Este serviço foi criado porque, digamos, que os aliados estavam, como se diz em ciência militar, à rasca, em 1940, e portanto resolveram criar esta estrutura para ajudar a causa da guerra e tentar fazer guerra de outra forma que não aqueles confrontos abertos, os tiros de canhões, bombardeamentos mútuos, etc. E começar a trabalhar um bocadinho nos bastidores. A alcunha que este serviço ganhou foi Ministry of Ungentlemanly Warfare, que não temos infelizmente uma boa palavra para traduzir isto, mas é qualquer coisa como o Ministério dos tipos que são pouco cavalheiros, ou os tipos que fazem a guerra suja, basicamente. E o Churchill, já citado pela Raquel, resolveu então embarcar nesta ideia, mas em 1942, com a guerra pior do que nunca, foi necessário recrutar, abrir a pool, como se diz agora, teve-se abrir a pool das pessoas que podiam trabalhar neste serviço e começaram a aceitar-se mulheres, que foram fazer uma série de coisas depois em França, recolher informações, apanhar armas atiradas de paraquedas com aquela precisão que nós conhecíamos da época. Sim. Era um serviço muito fácil de fazer, fazer passar pessoas por casas e arranjar documentos falsos e etc. E a pessoa, escolhi só uma destas 9, porque temos muitas pessoas sobre quem falar ainda, mas uma que tinha um caráter muito particular e que acho que vale a pena mencionar. Chamava-se Odette Sanson. Nasceu em França em 1912. Jura? Com esse sotaque eu não tinha apanhado nada. E Odette Sanson apaixonou-se por um cavalheiro britânico, casou-se ainda em França, mas foi viver para Londres. Em Londres tiveram aquela infelicidade do Blitz, né? E então choviam bombas como se não houvesse amanhã. E a Odette, já então com 3 filhas, resolve retirar-se para o campo, enquanto o marido é entretanto alistado para combater, vem para a Europa continental, para a barbárie, como dizem os ingleses, e ela ficou no campo um bocadinho frustrada, não ter uma função ativa nesta guerra. E fruto do acaso, e já falaste do acaso hoje, realmente é muito engraçado o papel do acaso nestas coisas, Odette um dia repara num apelo do almirantado britânico, em que pede quem tenha postais, fotografias, recordações sobre zonas da costa de França, por favor as entregue ao almirantado, porque estava-se então a começar a pensar num hipotético desembarque muito mais tarde e queria-se fazer um mapeamento, não viva Google Maps, não é? E, portanto, era preciso ir tentando mapear sem dar muito nas vistas, e a Odette, tendo nascido na costa francesa, onde casou com o seu cavalheiro, pensou, bem, vou mandar então as minhas, tenho aqui fotografias do meu tempo de juventude, e engana-se. Em vez de enviar as fotografias para o almirantado, manda para um tal de War Office. E esse War Office pensa, esta tipa que viveu em França talvez nos pudesse dar jeito e é a mulher de um militar, e então convoca-na para uma reunião e propõe-lhe então fazer parte deste SOE. Causa que ela abraça imediatamente, põe as 3 filhas num convento e toca de batalhar. Agarrar nas luvas. Isso deve ter feito muito pela sua religiosidade, estou a ver. Elas com certeza devem ter adorado sair do seu idílio campestre e, portanto, passaram a ter a mãe e o pai em guerra e foram viver as 3 para um convento. Temporário. Enfim, ela embarca então no seu treino, uma coisa muito concentrada, as necessidades eram prementes, um treino muito concentrado, uma espécie de lusco-fusco, como se diz num famoso sketch, ali 5, 7 minutos a treinar, mas com muita intensidade. E depois há coisas deliciosas contadas aqui. Começou a haver a avaliação das pessoas que estavam a fazer este treino. E a opinião sobre a Odette Sanson era que era uma pessoa impulsiva, temperamental, autocentrada e, no dizer de um dos seus formadores, imprópria para o trabalho subversivo.
Só que parece que era muito empenhada nas suas provas físicas, tinha um intelecto fora do normal e parece com um patriotismo pela França, em particular, muito vincado. E então acabou por ingressar. Esteve para ser lançada de paraquedas em França. Não foi porque se lesionou num treino, mas decidiu ir na mesma. Portanto, acabou por ir de barco, etc. E então vai fazer a sua missão e o seu agente de contacto é um tipo chamado Churchill, não relacionado com o primeiro-ministro. E lá começa então o seu trabalho de apanhar armas, apanhar mantimentos, fazer passagem de pessoas em casas clandestinas. Mas a rede, e aqui the plot thickens, a rede é infiltrada por um agente de Abwehr, não sei se estou a dizer isto. Abwehr, os serviços de inteligência militares alemães, um tal de Hugo Bleicher, uma espécie de nazi caçador de espiões que consegue fazer-se passar por oficial da resistência e, portanto, consegue infiltrar este pequeno núcleo no qual a Odette Sanson fazia parte. E ela é presa, então, chega no final de 1942 a França e é presa em abril de 43. Agora aqui a coisa perde um bocado a graça. Ela é detida, é levada para uma prisão francesa nos arredores de Paris e é destinada a ser interrogada por uma tal de Gestapo. Os senhores simpáticos. Os senhores simpáticos. Muito simpáticos. Nem todos eram R-Flick, como no famoso Alô, Alô, havia pessoas com um caráter um bocadinho mais vincado. E então, e agora pegando naquilo que a Raquel estava a dizer, sobre as questões da resistência física e mental também, ela foi interrogada 14 vezes sobre tortura, nestas condições, um ferro em brasa nas costas, várias vezes, arrancaram-lhe as unhas dos pés, entre outros mimos, e a única frase que está no Imperial War Museum, a única frase que a Odette disse nas suas 14 sessões de tortura da Gestapo foi: não tenho nada a declarar. Não tenho nada a declarar. A única coisa que ela disse. Enfim, as pessoas ficaram um bocado enervadas com ela, acabaram por condená-la à morte por 2 crimes de sedição e de espionagem. Ela terá feito uma graça, não sei se é apócrifa, que disse: se me vão matar, tenho que pelo menos escolher uma, que não podem matar 2 vezes. E então foi enviada para o paraíso do campo de Ravensbrück, o campo de concentração. Sítio ótimo. Onde, como perceberam que ela tinha arcabouço, né, que é uma palavra que se usava muito na época, foi posta em isolamento, um regime alimentar também especial, e posta às escuras durante 3 meses e 11 dias, fechada numa cela. Entretanto, a guerra foi acontecendo cá fora. Ela esteve presa até o final de 1944, houve um tal de Stalingrado, houve um tal de desembarque nas praias da Normandia e tal, e o senhor que dirigia Ravensbrück começou a ficar, como se diz em psicologia, com medo, e resolveu fugir, e ela tem um golpe de absoluto gênio na altura, que é dizer: está a ver este Churchill com quem eu estava na minha rede de espiões, é filho do primeiro-ministro britânico, é melhor se calhar levar-me consigo, porque eu tenho coisas para lhe contar. E então consegue ser levada pelo diretor de Ravensbrück até serem detidos depois pelos aliados, são identificados, são todos detidos, e ela, não satisfeita com o seu brilharete de trabalho subversivo, resistir à tortura, resistir a um campo de concentração, conseguir colar-se a um nazi em fuga, consegue depois estar presente no tribunal, condenar o diretor de Ravensbrück à forca e ainda condenar uns tipos que trabalhavam com ele, coroando assim a sua missão na Segunda Grande Guerra. Depois, há aqui um detalhe, e que tem muito a ver com o espírito da época e sobre tudo aquilo que a Raquel já referiu, que é, como era mulher, foi condecorada, mas não condecorada com a Victoria Cross, que é a condecoração, mais alta condecoração militar britânica para os seus agentes. Por acaso tem o nome de uma mulher também, por acaso tem o nome da Queen Victoria, mas não era elegível, porque as mulheres do SOE não eram consideradas militares, eram civis ao serviço da pátria, e portanto ganhou apenas a George Cross, que tem lá o São Jorge a matar um dragão. Eu depois fui ver, fiz pesquisa, que chama-se ir ao Google, fui ver o dragão, tem todas aquelas parangonas. Tu devias saber isso, tendo em conta o teu clube de futebol, tu devias saber isso de cor. Por acaso devia. Ainda por cima São Jorge no Pinto da Costa. Exato. E então é agraciada com a George Cross, e depois, conseguindo ainda contrariar tudo aquilo que foi escrito nos relatórios sobre a pessoa autocentrada e completamente incapaz para o trabalho subversivo, como é que ela agradece receber a sua George Cross, agradecendo à equipa que trabalhou com ela e entregando a medalha à memória dos camaradas mortos na Segunda Guerra. É de facto esta Odette
não tem um nome assim muito impressionante, não é? Não se dá muito por uma Odette Sanson, assim, a trabalhar nas linhas, no meio das linhas nazis, mas de facto é um caso extraordinário. O livro é muito recomendável, tem 9 histórias de mulheres realmente extraordinárias e depois tem um apontamento no final que eu ainda pensei ler, mas que deixo para o caso se vocês tiverem curiosidade, se quiserem ver. Mas a autora tem uma nota final na que diz qualquer coisa de uma forma muito simples. Os historiadores de guerra não gostam muito de que se fale destes casos das mulheres na espionagem e citam um reconhecido historiador, Max Hastings, que escreve muito sobre a Segunda Guerra, que ele diz que são tudo romantic twaddle. Eu não conhecia a palavra twaddle. Então fui ver, consoante o contexto pode haver várias formas, pode ser tolice, pode ser disparate, pode ser tagarelice. Portanto, anda tudo aqui neste território das coisinhas de gajas, não é? Conversinha de gajas. E pronto, e ela insurge-se claramente contra esta atitude e diz da importância dos arquivos desclassificados, mas também da história oral, da vivência das pessoas, daquilo que as pessoas viveram na pele, como instrumento também de fazer história e de fazer justiça a estas pessoas. E agora, bem. Raquel. Bem, eu estou completamente arrasada com a Odete. O Pedro ficou com a Odete e companhia e ficou também com a outra senhora que já vai falar. Eu fiquei com outras duas, duas americanas. Eu vou ver a terrina, Raquel. Vais ver a terrina? Vou. Bem, para quem nos está a ouvir em casa, é um boneco, não é? É um boneco com a assinatura Little Thinkers, é uma pequena Eleanor, uma puppet Eleanor, coisa que ela não era, mas magnífico. Não reconheces logo? É de caras. E vai estar presente em todos os episódios. Isso mesmo. Agora, seja na terrina ou fora da terrina. É assim. Pronto. Vamos lá. Isto é assim, a pessoa faz podcast nesta fundação e é presente todos os dias, não? É impressionante. E agora, sob a égide e com esta presença maravilhosa da Eleanor Roosevelt, queria-vos falar de uma concidadã sua. Há um livro escrito sobre elas, é este da Sonia Purnell, A Woman of No Importance. E é uma história, mais uma vez, como o Pedro disse, extraordinária. É a história de Virginia Hall. A nós diz-nos 0. E, no entanto, é considerada hoje em dia, de forma quase unânime, como a espiã, ou a espia. Espia? Agora, tu é que és o nosso consultor da linguagem. Portanto, se pode dizer das duas maneiras, na verdade. Mas acho que é a espia mais correta. A espia mais perigosa de toda a Segunda Guerra Mundial. Portanto, James Bond vai buscá-la. Eu sei que é Guerra Fria, mas não me interessa. É um personagem que me irrita e enerva muito. Não é? Aquele fatinho, pá. Tudo, mas a ti isso é o que te enerva a ti, a mim enervam-me outras coisas. Sobretudo, eu sei, nós já quando dissemos que odiávamos os Beatles, arrumámos parte da nossa audiência. Hoje arrumamos outra parte da audiência, porque eu vou dizê-lo aqui com todas as letras, eu detesto James Bond e sobretudo detesto, e agora é que vai ser, o Sean Connery a fazer James Bond. Pronto, está dito, deitei cá para fora, desabafei. Nobody expects the James Bond Inquisition. Já está, já está feito, Raquel, está dito. Vamos embora. Portanto, próximo episódio temos para aí 1/3 das audiências à conta desta, mas já está. Pronto. Olhem, Virginia Hall, nascida em 1906 nos Estados Unidos, e ela sofre um acidente em 1933 e coitada, teve que amputar uma das suas pernas abaixo do joelho. Ou seja, significou que, em termos muito práticos, ela vai ficar o resto da vida a cochear. Queria ser diplomata, mas, alerta, discriminação, justamente por ela cochear, consideraram que era mulher e ia cochear e, portanto, logo aí era um duplo não em termos de representação diplomática. E ela vai aproveitar esta sua limitação física como reforço de imagem de quem é inocente e não faz mal a uma mosca. Como é que uma mulher com aquele ar, com aquela forma, é sequer mentalmente ela vai montar a rede
de espionagem, de subversão e sabotagem em territórios ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, durante aqueles anos, foi o mais eficaz possível. Vichy, Pétain e os nazis ficaram todos com as orelhas a arder à conta de um conjunto de operações que ela acabou por pôr em marcha. Ela, antes disso, viaja pela Europa fora, portanto, ela antes de tudo isto vai trabalhar, vai estudar imenso, fluente em alemão, francês, italiano, portanto, imaginam já a capacidade que ela tem de chegar, como diríamos hoje, a estes públicos, não é? E dá uns toques noutras línguas, vai como clandestina justamente pelo SOE, em 38, e em 41 faz a sua primeira missão de paraquedas. Agora eu ia dizer literalmente outra vez, agora vou dizer literalmente 20 vezes ao longo da semana toda. Foi fazer intelligence naquela França de Vichy, do Pétain na versão traidor. E depois ela entra, faz este processo todo, o que é que ela faz? Ela monta uma rede discreta, serena, ninguém dá nada por ela, é mesmo aquele caso típico de os caladinhos são os piores. Ajuda a fugir imensos militares que estão escondidos nestes territórios, vai ser presa pelas autoridades espanholas, de um outro caramelo, um tal de Franco, em 42, depois há todo um envolvimento da embaixada, não sei o quê, regressa a Londres, ela não aguenta estar em Londres, ela quer voltar para as operações clandestinas, undercover, subversivas, lá vai ela outra vez, desta vez como jornalista, é a fachada, onde durante anos monta uma rede de espionagem, subversão, sabotagem, uma coisa absolutamente impressionante e não se dá nada por ela. Ela vai acabar por ser condecorada pelos britânicos, porque nesta matéria, de facto, os britânicos foram, à época e relativamente, bastante pioneiros. E isso também é facilmente compreensível também. Porquê? Porque a Grã-Bretanha, seja a Primeira, seja a Segunda Guerra Mundial, tem uma guerra às portas de casa, ou uma guerra que depois lhe entrou pela porta adentro. Os Estados Unidos, apesar de já terem uma posição de poder muito mais forte, estão geograficamente e quase isolados na perspectiva da ameaça. Enfim, eles diriam certamente abençoados pela geografia, como é óbvio, mas esta pressão, a necessidade de saber os inimigos, de compreender. E, aliás, um dos grandes sucessos destes serviços secretos, sobretudo o interno, nos anos entre as duas guerras, foi o de passarem a seguir, mas a seguir com toda a importância, uns certos movimentos que gostavam muito de levantar assim a mãozinha, que eu não vou levantar, e um tal de Mosley e companhia, portanto, o movimento fascista ou nazi ou, enfim, totalitário, que tentou vingar na sociedade britânica e que foi seguido até à última, e eu penso que esse também é um dos exemplos, aliás, a Helen Fry dá muito destaque a isso, de como foi possível quebrar, de como foi possível dinamitar uma rede interna que visava não só a colaboração com a Alemanha nazi, uma imensa admiração, como também fazer aqui o desmoronar daquela que é, com todos os seus defeitos e todos os seus percalços, a democracia liberal mais antiga do mundo, não é? E, portanto, esta Virginia Hall é uma mulher cuja vida, cujo entusiasmo, acaba a guerra, eu imagino o que é que deve ter sido para estas pessoas que arriscaram a vida todos os dias, que fizeram coisas tão extraordinárias, acaba a guerra e regressa aos Estados Unidos, continua o seu percurso nestas áreas, mas sem qualquer tipo de grande reconhecimento, que é outro aspecto absolutamente curioso, e depois, muito mais tarde, é que ela vai ser reconhecida, e eu aconselho mesmo a leitura deste livro. Virginia Hall é um nome que vale a pena conhecer. Mas agora, vamos dar aqui uma certa... Enfim, não, tu por acaso hoje estás mesmo para esse lado. Vamos agora passar a bola para esse lado no sentido geográfico. Vamos passar a bola, vou passar a bola agora aqui ao meu camarada Pedro, porque ele nos vai falar de uma senhora... Bem, o
que é que se pode dizer desta mulher? E, sobretudo, eu não sei se lhe hei de chamar Josephine Baker ou Josephine Becker. Acho que ela preferiria Josephine Baker. Ok, Baker. então vá, avança. Vamos falar dela numa penada. Já havia uma raquete. Eu hoje temos pena. Quem nos está a ouvir não sabe o que é a raquete, mas é de facto uma raquete, literalmente uma raquete que nos mostram. Mas esta Freda Josephine MacDonald é o nome de origem, digamos assim, da Josephine Baker, Josephine Baker, a artista reconhecida por muitos, de quem vamos falar muito provavelmente num episódio mais à frente. Hoje vamos falar mesmo. De uma forma mais sucinta, porque de facto ela nasceu em St. Louis em 1906, mas emigrou aos 19 anos para a França, para Paris, lugar onde descartou a nacionalidade americana, que depois então mais tarde haveremos de falar melhor sobre isto, para se tornar cidadã francesa e estrela, bem, não há outra maneira de dizê-lo, de cabaré, no famoso Folies Bergère, no qual entrou em 1937 e, portanto, artista de variedades, reconhecida por todos, os seus talentos de dançarina, as suas tangas de banana, todo o seu talento insinuante, a voz que acaba por ser descoberta e que a faz ingressar no cinema, entretanto, recentemente rendido ao som, portanto, faz todo este percurso artístico. Mas, enfim, vivendo em Paris, quando chega a 1940, tudo muda. E a Josephine Baker muda com as circunstâncias. E, portanto, deixa de ser apenas uma bailarina e cantora de haute couture e passa a ser uma agente... Haute couture é tão bom. Não é haute couture? Haute couture. Não, oui. Passa a ser agente do 10e Bureau, portanto, a inteligência militar dos franceses livres, portanto, o exército comandado a partir do exílio, que vai então tentar também sabotar e atrapalhar a vida dos ocupantes alemães em França. E do que é que ela se vale então para ser agente do 10e Bureau, dos seus talentos artísticos, e passa então a ser uma espécie de mata-borrão de informações nos seus espetáculos, junto dos seus fãs ocupantes, embaixadores dos países do eixo, funcionários ministeriais, militares de alta patente, alemães, italianos, que se passeavam por Paris, na sua cidade de luz ocupada, que nem chegaram a bombardear, tudo era glamour, e ela, portanto, arrebanhava, fazia contactos e passava tudo sucessivamente aos seus contactos do 10e Bureau. Aliás, fazia espetáculos em embaixadas e em ministérios, assim, coisas, mise-en-scènes particulares para oficiais, em petit comité, e aproveitava para sacar, basicamente, o máximo que podia. Acaba depois por mudar-se, ainda durante a guerra, para o sul de França e tomou conta de um lugar chamado Château de Milande. E no Château de Milande, que era um sítio para a glamourosa estrela, basicamente era um sítio de passagem de tipos da resistência, onde, ocultando-se debaixo do seu glamour, das suas festas, das suas recepções, havia tipos a dormir no sótão e que estavam em trânsito para dentro de França, para fora de França, traficarem armas e andarem de um lado para o outro, sob a fachada da Josephine Baker. A Josephine, entretanto, muda mais uma vez, então para o norte da África, tornado um cenário mais interessante de guerra, para animar as tropas aliadas em Marrocos e na zona do Magreb, quando, entretanto, a ofensiva aliada começa a conseguir empurrar os alemães do Magreb para fora, e continua no seu papel de informadora sucessiva, usando, por exemplo, as suas pautas musicais escritas com tinta invisível, que parecem estas coisas de filme, daquele canastrão do James Bond. Né? Agora estragaste tudo. Né? Isto ia tão bem. Daquele que não há paciência, daquele cabotino. Agora independentemente dos atores. Não tens hipótese, já arrumaste. E, portanto, ela faz todo este trabalho de espionagem, que eu até há muito pouco tempo desconhecia, na verdade, e que acaba por depois garantir no final da guerra a Croix de Guerre, a Médaille de Résistance, e torna-se cavaleira da Legião de Honra de França. Depois, e havemos de falar disto com mais vagar, acabará por regressar aos Estados Unidos, e aí vai envolver-se noutro tipo de lutas, as lutas pelos direitos civis, lutas que lhe vão dar direito a ter o visto cancelado, porque entretanto já não era cidadã americana, e é obrigada a regressar,
em 1963, numa tal marcha em Washington, discurso ao lado de um tal de Martin Luther King, que não sei se já ouviram falar, mas uma vida muito aventurosa, com muitos problemas também, com falências sucessivas, nas quais foi ajudada por uma tal de Grace Kelly, ou Grace Kelly, não sei, quando vivia com o Renier, não sei como é que se sabe dizer. Monaco. Do Monaco. E, portanto, uma heroína de guerra, uma artista extraordinária, que acabou por atuar até ao final dos seus dias, portanto, atravessou esta coisa da Segunda Guerra Mundial e morreu muito depois disso, 4 dias depois de estrear o seu último espetáculo, onde na plateia estavam uns tais de Mick Jagger e esse tipo de figuras. E, portanto, Raquel, agora endosso-te a bola para rematarmos o episódio em glória, diria eu. Sim, em glória absoluta. Só para ajudar aqui quem quiser saber mais sobre esta figura, e Josephine Baker, nesta versão espionagem, o livro é o The Flame of Resistance, do Damian Lewis. Magnífico, mesmo. A pessoa já tinha uma imagem dela extraordinária, fica ainda mais gigante, não é? É uma personalidade gigante. Olhem, eu, de tudo o que tivemos que fazer, pesquisas, aquilo que fomos ler, reler e por aí fora, eu de todos, a pessoa que mais me impressionou foi uma senhora chamada Mildred Fish Harnack, Harnack, sobrenome alemão, mais uma norte-americana que nasce em Milwaukee, Wisconsin, 1902, e que vai ser guilhotinada em 1942 na e pela Alemanha nazi. Esta Mildred, figura e objeto de um livro, mas livro dos melhores livros que li, Rebecca Donner, All the Frequent Troubles of Our Lives, é mais uma figura resgatada à história e que nos conta a história desta Mildred. Mildred, lourinha, olho azul, do Midwest, que decide estudar História Literária dos Estados Unidos e quando anda na Universidade de Wisconsin conhece um jovem, que nós diríamos hoje em Erasmus, na altura era só intercâmbio, Erasmus Mundi, ou Mundus, porque não é cá só o Erasmus aqui. E conhece este alemão, Arvid Harnack, por quem se apaixona, casa, vai viver com ele para a Alemanha, onde ela chega em 1929. Portanto, ela continua a dar aulas, a preparar o seu doutoramento, tem muitas coisas em comum, como, por exemplo, uma paixão por Goethe, que a mim me parece bastante bem. Razoável. Ela assiste ao vivo à demolição, tijolo a tijolo, da República de Weimar. Ela assiste, ela vê tudo o que vai acontecendo a uma democracia que foi sendo capturada, destruída, humilhada, de certa forma, e o livro traz isso muito bem, ou seja, nós estamos a ler o livro e nós sabemos aquela história toda, mas aquilo é contado com um lado pessoal, um lado de detalhes. Ela assiste àquela coisa maravilhosa, ironia alerta, que é a grande fogueira dos livros, com grande entusiasmo e grande coisa. Ela vê tudo, ela vê a violência, ela vê os grupos paramilitares e ela não tem qualquer dúvida, qualquer hesitação em perceber o que é que está ali a acontecer. E ela às tantas até descreve alguns dos nazis, ou seja, alguns dos que depois vão ter lugares muito, muito importantes, ela diz alguns destes são psicopatas. Ela vê a afirmação eleitoral, ela vê a tentativa de cooptação pelos outros membros do governo e o próprio Hindenburg, que achou que chegar ao poder nós vamos conseguir controlar e enganar de certa forma o Hitler, porque toda a gente quer é poder, só isso, mais nada. Controle crescente dos meios de comunicação social, a figura de Goebbels e a propaganda, o patrocínio daqueles rádios baratos da Blaupunkt, pensados justamente para os alemães que tinham menos posses e que era 2 em 1, não só era fácil de comprar e podia-se comprar a prestações, como através da rádio ouvia-se os discursos de Adolf Hitler e, curiosamente, não dava para ouvir além fronteiras da Alemanha, que era só assim uma coisa que dava algum jeito, nada de ouvir Churchill e coisas e tal, isso não podia ser.
as grandes empresas industriais e, sobretudo, a afirmação, que é um dos elementos muito fortes do regime nazi, que é o assumir de forma explícita a desigualdade entre homens e mulheres. Isso é, aliás, um dos aspectos que cada vez mais é estudado também pelos historiadores, porque é um dos pontos fracos, se é que isto se pode dizer assim, da estratégia do totalitarismo nazi, ou seja, o retirar por completo a mulher de toda a esfera pública, de toda a parte económica, de toda a parte laboral, e isso é, aliás, um dos sucessos da dita Grande Aliança, porque, de facto, as mulheres, e os serviços secretos são um exemplo, as fábricas, um conjunto de partes da economia que continuaram a funcionar e que deram às mulheres a sua grande oportunidade de chegar ao mercado de trabalho e assim contribuir. A forma como ela descreve isto tudo e aquele slogan do Kinder, Küche, Kirche, ou seja, crianças, cozinha, igreja, ela descreve isto de uma forma brilhante, e ela que tinha assistido à parte da República de Weimar, nas quais as mulheres são cidadãs plenas, podem votar, podem ser eleitas, portanto, tudo isto é visto. E um dos aspectos que ela mais a impressionou, e ela às tantas inclui e fala muito sobre a própria forma como o Hitler vê as mulheres e o partido nazi, aquela liga das mulheres nazis, e às tantas que, claro que, toda essa conversa, e agora vou passar a citar o Sinistro, toda essa conversa da emancipação das mulheres é meramente apenas uma invenção do intelecto judeu. E ele diz assim, nós não pensamos que é adequado a uma mulher invadir o mundo dos homens, entrar no seu território. O que nós achamos bem é que é natural que estes mundos estejam separados. E isto não foram apenas palavras, houve todo um conjunto de leis específicas, as mulheres foram proibidas, deixaram de poder trabalhar, restaurantes que tinham empregadas eram ameaçados de serem encerrados se não despedissem as empregadas, uma campanha fortíssima contra o duplo rendimento, ou seja, famílias nos quais o pai e a mãe, ou o homem e a mulher trabalham, portanto era de erradicar, ou, claro, as universidades nem vamos falar nisso, e, aliás, Hitler estabelece o Dia da Mãe, 12 de agosto, porque foi o dia em que tinha nascido a sua mãezinha, e com isso era feriado nacional. Há razões piores, em bom rigor, para pôr as coisas em andamento. Neste aspecto todo, uma campanha contra a moda, essa coisa horrorosa do estrangeiro, então os franceses e os italianos, meu Deus, o batom, pintar o cabelo e os saltos altos, campanha contra os saltos altos. Mais ainda, como se tudo isto não bastasse, e outros aspectos que eu obviamente não vou falar, a questão de ter o maior número de crianças possíveis, a cruz de honra da mãe alemã, ao quarto filho, ao sexto filho era em prata, ao oitavo filho era em ouro. O máximo que ambiciono é algumas destas coisas do meu clube, mais nada. Isto não ambiciono absolutamente nada e mesmo assim não vou lá conseguir chegar, de certeza. Esta ideia de encorajar, ou seja, o Estado dava cerca de 1000 Reichsmark, que na altura era o equivalente, eu estou a citar do livro, a 1/5 de um rendimento anual de um trabalhador, desde que a mulher prometesse despedir-se imediatamente do seu trabalho. Se tivesse um bebê, mais 250, se tivesse o segundo, 500, se tivesse o terceiro, 750, tudo isto com um empréstimo importante para se poder ter casa, para se poder ter isso tudo. Ao quarto bebê, estava tudo perdoado em termos de dívidas à banca e companhia. Por último, a carreira médica de um ginecologista nestes tempos era complicada. Se algum deles fizesse um aborto, aquilo que poderia lhe acontecer era a pena de morte. Ou seja, há de facto aqui um aspecto muito interessante, e ela descreve isto tudo muito bem. Claro,
só se a mulher fosse, entre aspas, ariana, porque se fosse dos outros grupos, então aí a prática da esterilização forçada e dos abortos forçados era, obviamente, perfeitamente aceite. Ela, Mildred, perante tudo isto, o que é que ela faz? Ela diz, temos que resistir. E esta faceta, esta dimensão de resistência de uma parte da sociedade alemã, que está a ser agora mais estudada, não é? Porque também há aqui uma carga histórica que foi preciso digerir, desde logo todas aquelas, assim, as figuras mais conhecidas de Weiße Rosa, da Sophie e Hans Scholl, organizações clandestinas de resistência, e esta Mildred, através das suas palestras, através das suas aulas, começa a organizar uma rede em parceria com o seu marido e começam a publicar panfletos de resistência e depois arranjam títulos maravilhosos para ver se conseguem escapar à coisa. O que eu mais gostei de todos, porque têm todos de facto muita imaginação, é este. É um panfleto a deitar abaixo todas estas leis e no entanto o título do panfleto é Como Cuidar dos seus Catos. O que na Alemanha tem uma imensa saída, como nós podemos imaginar. Ele é absolutamente contra a política de apaziguamento, que ela considera criminosa. Ela não tem dúvidas nenhumas sobre o que é que está a acontecer na Alemanha. Ela é absolutamente contra o totalitarismo e a subordinação de tudo à guerra. E depois há detalhes engraçados que às tantas, olhem, esforço de guerra, porque tudo é a guerra, não é? O totalitarismo embarca tudo, a vida privada não existe, tudo isso. Às tantas, e porque também tudo isto começa a ser mais difícil, aspectos da nossa vida cotidiana. O papel higiênico, em inglês toilet paper fica mais direto, passa a chamar-se Unity Paper, porque, enfim, menor qualidade, menor tudo mais, e, portanto, o papel higiênico, a contribuição para a guerra é ser de menor qualidade. Os sabonetes, a mesma coisa, tudo é transformado em prol da guerra. A Mildred é capaz de organizar durante estes anos uma resistência absolutamente notável e isto é de tal forma que o seu marido, entretanto, há aqui, ele está no Ministério da Economia e aqui já colabora de forma mais ativa e às tantas há uma grande parceria com Moscovo. Aqui há uma, enfim, nós temos aquelas imagens que vão à vida, não é? Os serviços secretos soviéticos, a pessoa imagina que tivessem algum nível, e sobretudo nestes anos, mas não nos podemos esquecer que Stalin tinha acabado de purgar tudo o que era gente de qualidade para a própria estrutura e, portanto, há um erro dos serviços secretos soviéticos e há uma notícia, uma mensagem que não é difícil de decifrar e, portanto, eles são apanhados no meio de tudo isto. Eles percebem imediatamente, fogem de Berlim para a Lituânia, onde passariam a noite e depois daí faziam uma viagem à época super arriscada, através do Mar Báltico para a Suécia, país neutro, ou enfim, com uma neutralidade muito sui generis, mas também isso, olhem agora que o patrocínio de Vladimir Putin também já acabou, portanto as coisas de facto mudam ao longo da história e são presos pela Gestapo, senhores impecáveis e que são de facto, ficam lindamente bem na história e são levados para o quartel-general da Gestapo em Berlim, para a Prinz Albrecht Strasse e na ficha de Mildred, aquelas fotografias, não é? E estão assim 3 palavras que são 3 acusações. Primeiro, americana. Segundo, comunista. E a terceira, mulher. São acusados de organizar isto tudo, os nazis chamam a isto a Rote Kapelle, a Orquestra Vermelha, coisa que os próprios nunca chamaram a si mesmos. Fazem um julgamento em massa, ouçam, o julgamento é de tal forma, porque isto chegou, tendo em conta a posição do marido dela, Adolf Hitler interessa-se pessoalmente sobre isto. Há pontos de situação diários, vamos dizer assim. Quem gera isto tudo é um tal de Göring. Aliás, todos eles me fazem urticária, mas para quem nos está só a ouvir, a Raquel simulou os dedos à boca. E no final de 1942 eles são todos condenados, como imaginam, o julgamento é com aspas, não é?
e ela, numa primeira volta, é condenada a 6 anos de prisão. Vou-vos poupar à descrição das torturas que ela sofre em todo este processo. É do mesmo registro que o Pedro já descreveu. Ela, em todo este processo, não há um único nome que ela diz. É genuinamente, ela está num estado tal que nem se aguenta em pé para o dito julgamento. E quando sai o julgamento, o marido é condenado à morte. Quando sai a sentença, Göring recebe a sentença, rebenta, não era nada típico desta malta, e de seguida Hitler passa-se, digamos, em bom português, passa-se dos carretes e diz que nem pensar que esta mulher não é condenada à morte e, portanto, ela vai ser condenada à morte com a intervenção direta do Führer nesta questão específica, pelaquela conjuntura tripla. E, portanto, a 13 de janeiro ela vai ser vai ser guilhotinada, porque, entretanto, os nazis reintroduziram ou foram buscar a guilhotina como forma de execução. E, no meio de tudo isto, no meio de todo este horror, de toda esta dor, esta tragédia, o que é interessante é que na fase final, ela é muitas vezes exposta em isolamento, na fase final ela passa a ter uma companheira de cela porque eles têm medo que ela se suicide antes de ser guilhotinada. E Gertrude Claput é a sua última companheira de cela, a quem ela consegue passar, antes de ser executada, a carta de despedida do seu marido, Arvid. Esta Gertrude vai conseguir escapar a tudo isto e vai parar ao campo de concentração Ravensbrück, que era um campo de concentração só para mulheres, que foi, aliás, constituído em 1939. E este é um campo que a vida não é menos difícil ou menos dura, e, aliás, nós hoje sabemos que quando o campo é finalmente libertado, a primeira patrulha soviética que chega fica perplexa com aquilo que está a ver e diz que virão os restantes para ajudar. A segunda volta, ou seja, as tropas soviéticas, aquilo que vai acontecer a estas mulheres é a violação sistemática de todas estas sobreviventes num campo de concentração. Portanto, é daquelas páginas bastante duras em termos da história. Eu queria só terminar, porque esta é outra mulher que vale a pena conhecer, esta nossa Mildred. Ficamos mesmo fascinados com a simplicidade, a coragem, a ideia forte de resistir, 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 resistir. É a carta que ela recebe do seu marido, porque eu acho que nessa carta que ele lhe escreve, e portanto ele sabe que vai morrer passado poucos minutos, e nessa carta ele diz de forma muito clara, e isto eu acho que explica bem a capacidade, a força destas pessoas que perante todas as obstáculos, as dificuldades, a dor, ainda assim conseguem ter sempre uma mensagem de esperança ou de acreditar que talvez se consiga derrotar e se consiga dar a volta. E na carta que ele escreve, ele fala obviamente muito do seu casamento e da vida com ela, e às tantas ele diz só esta frase que eu acho que é de facto uma forma muito bonita de olhar para a vida. Ele diz: estou aqui, estou a pensar em tudo o que fiz na vida até aqui, e diz assim: It was as if I looked at a starry sky in which the numbers of stars increase the more meticulously one looks. Eu acho que é uma forma muito bonita de acabar uma época e uma profissão ou uma especialização que é de facto uma área na qual nós temos muitos heróis e muitos deles nem sequer, heróis e heroínas que nós nem sequer conhecemos. Como se diz agora na internet, heróis sem capa, né, como dizem os jovens, super-heróis sem capa. Está na altura de Eleanor dizer adeus neste episódio. Raquel, no dia 19 de fevereiro vamos falar de aventureiras. Exploradoras, pioneiras, mulheres que quebraram barreiras de forma diferente. A nossa produtora Inês não sabia nada disto, já deve estar a ventilar neste momento, mas ela também Inês é jovem. Braizinha neste momento sucumbiu ali atrás. É provável, é uma surpresa. Pronto, porque ela gosta de planear. É isso, ela gosta de planear e nós gostamos de sabotar.
Que é uma palavra que faz todo o sentido em termos práticos. Deste episódio. E, portanto, dia 19 de fevereiro às 18h30, até lá, esperamos poder contar convosco e cá estaremos para vos receber.